Bienvenidos al canal. Yo soy Humano Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Confederação Intergaláctica, ou Supraconfederação, como quiserem. Bom, hoje em resposta às perguntas... Quem é que fez essas perguntas? Vamos ver aqui. Sobre os dragões. Aqui. Francisco fez umas perguntas aí sobre os dragões, né? Então, as informações que vieram ontem para mim foram surpreendentes, eu não sabia. Ele pergunta, Francisco, sobre a ordem dos dragões, azul, dourado, violeta e tal. Então veio coisa nova para mim que eu não sabia. Então vamos lá. A ordem dos dragões, ela foi formatada em dois momentos diferentes. Antes do projeto Metron e após o projeto Metron, tem a ver com a Grande Guerra de Órion, tá? Então a ordem primordial dos dragões, como ordem no universo local de Tífanis, foi criada há mais ou menos 143 bilhões de anos atrás, ainda dentro do plano imaterial da energia escura, não era matéria bariônica, portanto não eram seres físicos, tá? E eram estruturas supramonádicas que davam sustentação a diversos programas genéticos que dariam origem aos dragões através da outorga do conjunto supramonádico Starrer e Anzac. É uma coisa só. Por quê? Vamos entender aqui. O que é o Starrer? Starrer é o próprio super-universo de Orvoton, certo? O super-universo de Orvoton, fisicamente matéria bariônica, energia escura, matéria escura, e além disso, o conjunto todo é a própria rede neural multidimensional do Starrer, certo? Então qualquer projeto que seja feito aqui dentro é feito utilizando-se dessa energia, dessa matéria, que é Starrer. Então, Anzac é o coordenador, é o idealizador dos genomas que viriam a dar origem ao que nós humanos da Terra chamamos de dragões, tá? Vamos entender isso também. A gente está adaptando essa informação ao consciente humano do que é um dragão, alado, uma hidra, tá? Então a gente tem que levar em consideração que o nosso target neurológico é mínimo, né? Anzac é um filho paradisíaco ancestral que criou o protótipo imaterial dos dragões alados há mais de 200 bilhões de anos, ou seja, a ordem só viria a ser formatada há 143 bilhões de anos atrás em Tífanis, que é um dos 21 universos locais do conjunto Acto Dual, onde faz parte Nebadon, Shinkara, são 21 universos locais. Esse quadrante todo de experiência da dualidade chama-se Acto Dual, que eu estou colocando um novo livro aí que eu estou escrevendo. Então, Anzac, ele é um filho paradisíaco ancestral, que foi outorgado, ele é mais antigo que o Mika, é bem anterior ao Mika, por sinal, pelo que eu recebi de informação. Ele, dentro do Adonest, dos outros universos, antes da própria formatação de Avona, Shantar, o Anzac é de longa data um ancião, um ancestral muito antigo, tá? Então acredito eu, Rodrigo Romo, pelo que eu entendi das informações que eu baixei ontem, estou baixando agora, que o projeto dos dragões alados, ou dos ordens dos dragões, já vem do além, vem antes da própria formatação de Avona Shantar. Essa é mais ou menos a percepção que eu tenho, pelos insights que ele me passou essa noite aqui, tá? Foi tudo muito bem. Vamos lá. Anzac formatou o genoma de cerca de 3.600 matrizes de DNA e RNA no nível imaterial das raças mais avançadas dos protótipos genéticos de Acto Dual de todo o conjunto de
filhos paradisíacos ancestrais e novatos. Ele fez um estudo de todas as propostas genéticas e verificou a compatibilidade do seu projeto dos dragões para participar na ativação, no impulso primordial dos outros genomas que viriam a conter parte da estrutura, filho da gata do sol, parte da estrutura genética para o experimento na energia escura, matéria escura e, por fim, matéria bariônica, tá? Então, pelo que eu entendo, o Jan Sack, ele verificou que para que pudessem existir as formas na trindade, que é a matéria bariônica, que é a fisicalidade, nos seus diferentes níveis dimensionais, na energia escura, tá? Que é a que interage gravitacionalmente em diferentes níveis dimensionais, e na matéria escura, e depois na energia escura, que é totalmente imaterial, era necessário uma codificação de base genética atômica molecular da transferência de axônios, leptons, quarks para criar as bases nitrogenadas que dariam origem à vida biológica nos diferentes níveis. Então, era necessário encontrar um veículo comum a todos os genomas para permitir o processo de associação e permutabilidade do próprio emaranhado quântico, que a gente chama de entrelaçamento quântico, entre todas as espécies do ponto de vista espiritual, espírito, alma e matéria. Tá? Então, o Jan Sack, como um grande ancião, ele começou a estudar a base primordial, junto à Ordem Santa Esmeralda, antes que a mesma existisse, de como criar um paradigma de fusão de todos os genomas. Tá? Isso é muito, muito importante. Bom, ele formata com isso uma nova estrutura existencial de inteligência monádica, supramonádica, entrelaçada entre as 3.600 matrizes genéticas que ele desenvolveu partindo desse estudo. Então ele tinha a estrutura primordial genética que ele desenvolveu ou trouxe de fora da Ordem dos Dragões, tá? Mas todo o estudo aqui embaixo de todas as matrizes genéticas que estavam sendo propostas no conjunto dos 21 universos locais do Acto Dual. Então ele estudou as propostas do Mika, dos 7 Samurais, do Metraton e de tantos outros que eu não lembro o nome aí, que são filhos paradisíacos, ancestrais e novatos dentro daquele segmento que estava disposto em 21 universos locais. Então, é por isso que o DNA reptiliano é comum em muitos trechos da sua estrutura genética com o multiverso, ou seja, muitas espécies do universo possuem trechos da matriz genética de um reptiliano, que é o caso humano. Nós temos muitas compatibilidades com o DNA reptiliano. Então, partindo disso, o Jan Sack, ele cria um chassi genético molecular padrão para bilhões de raças que viriam ser formatadas ao longo dos bilhões e bilhões de anos da própria evolução do multiverso, tá? Então, pelo que veio aqui ontem, o genoma espiritual primordial da supramônada que deu origem ao arquétipo dos dragões é uma estrutura genética primordial, assim como o felino também é. E notem, os dragões e os aviários estão interligados. Agora, com essa informação vem um problema. Os dragões primordiais vieram antes dos aviários, porque até então, pelo que eu sabia, os aviários tinham vindo primeiro. Não. Os aviários, talvez num mundo bariônico físico de 5, 6D, vieram primeiro. Tá? E aí eles ajudaram a formatar algumas espécies reptilianas em 4D. Mas o arquétipo do dragão vem antes. Então aqui vem uma coisa importante. O dragão não necessariamente está associado diretamente a um dinossauro, a um tiranossauro rex, como a gente entende. Há uma diferença muito grande entre o arquétipo de um dragão primordial com um jacaré, uma lagartixa. Ah, mas são répteis. Tá, são répteis, porém
não necessariamente da mesma matriz de manipulação genética. É isso que a gente tem que começar a separar. O dragão é uma matriz primordial do universo, assim como o felídeo também é, os cetáceos também são, e os cristalinos, os arbóreos e outras espécies os simbióticos também são espécies primordiais, tá? Só que entre uma estrutura primordial cósmica imaterial que não tem forma, só tem energia, mas não tem forma, até se chegar ao nível físico, por exemplo, dessa bateria aqui, leva bilhões de anos. Então, quantas alterações no genoma imaterial daqui, ao longo dos, vamos colocar 100 bilhões de anos, por exemplo, para se chegar nessa bateria aqui? Quem garante que essa bateria 4D, física bariônica, é 100% igual à matriz primordial que foi plasmada há 100 bilhões de anos atrás? Com certeza não é, certo? Então, muitos dos reptilianos, os draconianos, né, os draconianos albinos, os dracos que a gente fala tal, eles não têm nada a ver com a estrutura dos dragões, porque eles são um processo de manipulação e alteração genética ao longo da criação dos impérios em 4, 5, 6, 7D da dualidade posteriormente que foi inserida, né, no sistema acto-dual, tá? Principalmente Nebadon. Então a gente tem que fazer essa separação que é fundamental.